Boa tarde, aqui é a Dani Kochemborger, né? Eu sou especialista em comunicação infantil e hoje nós vamos falar sobre os temperamentos. Boa tarde para quem está entrando. Então, será que você conhece o seu temperamento? E o temperamento do seu filho, né? E do seu marido? Então, conhecer os temperamentos das pessoas faz a gente entender muitas coisas, né? Faz a gente entender muitas coisas. Então, para quem tá aqui pela primeira vez, né, nas nossas lives, a gente sempre bate um papo sobre maternidade e como se comunicar da forma certa com os filhos, né, para que você consiga educá-los sem precisar bater, gritar ou colocar de castigo, né? Então, sim, isso é possível sim, através do poder da comunicação afetiva e efetiva, né, que é o que eu procuro trazer aqui para vocês. Todas as vezes, né? Então, nessa live, eu vou te falar como você conseguir a obediência, né? Conquistar a obediência do seu filho com temperamento colérico. E se você já gostou aí desse tema, já compartilha a live aí. Se você tá me vendo pelo YouTube, né? Nós também estamos pelo YouTube. Então, já se inscreve no canal, já ativa as notificações para você receber mais conteúdos. E se essa é a sua primeira vez aqui nas lives, eu gosto de começar logo com os conteúdos e no fim eu eu abro para perguntas, certo? Então, para começar, o que é esse tal de temperamento, né? O que é esse tal de temperamento? Então, o temperamento, ele é um marco biológico de todas as pessoas. Todas as pessoas têm um temperamento, né? Ou seja, ele já vem com a criança, ele já vem com seu filho. E por causa dele, desde pequenos, a gente já consegue ver as diferenças entre o comportamento de um bebê e de outro bebê. Não é verdade? Você já deve ter reparado que alguns são mais agitados, outros são mais quietinhos. Pois é, então assim, vai ficando cada vez mais evidente, né? Mas é mais ainda a partir de 1 ano de idade até 2 anos de idade. Então o temperamento, ele é o modo como a criança vai se expressar no mundo, né? Como ela vai se expressar através das emoções que ela tá sentindo. E a partir desse temperamento é que vai influenciar o comportamento dela durante a vida. Vai influenciar, né? Então é muito importante conhecer o temperamento dos filhos para saber como agir em cada situação. E existem 4 temperamentos que são base, né? Então é o colérico, que é o que a gente vai falar hoje, então é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E vale lembrar que nós temos os 4 temperamentos dentro da gente. Nós temos os 4, né? O que varia é a composição deles, né? O quanto deles está presente em cada um de nós. E a combinação, né, desses dois que são os mais evidentes é que vão formar a nossa personalidade. Então, nessa série de lives sobre o temperamento, eu vou falar um pouquinho de cada um desses temperamentos, né, que vão influenciar o comportamento da criança. Nós vamos começar hoje pelo temperamento colérico. E eu decidi começar por ele porque, adivinhem, é o meu temperamento. Meu Deus, Dani, sério? É o seu temperamento? E como você fala de comunicação afetiva e efetiva? Pois é, para vocês verem. Então, falando bem ou falando mal, eu tô falando de mim. Então, alguma coisa pode influenciar esse temperamento? Com certeza, gente, influencia muito, né? Então a postura dos pais, né, o papel dos pais vai ser fundamental para influenciar o temperamento da criança, né? E por quê? Porque não é só o temperamento que vai determinar a personalidade dela. Então é a postura e o modo como os pais agem com a criança e como eles fazem essa mediação do conflito, da situação dentro do ambiente que a criança está conhecendo, que ela tá e onde ela está explorando, que vai fazer a diferença em como ela vai se comportar. Em como ela vai se comportar no futuro, certo? Então, o primeiro pedido que eu faço... Oi, gente, quem tá entrando... O primeiro pedido que eu faço é não se assuste com as características que eu vou contar, né? Você vai entender no final dessa live, né, que o que parece ruim pode ser ótimo.
certo? Então não se assustem no primeiro momento. Então, só para começar a falar sobre o colérico, né? De onde que vem esse nome colérico? O colérico, ele vem de raiva, de quem fica com raiva com facilidade. Então, o seu filho, ele tem reações violentas. É da sua criança ter essas reações. Então, tem gente que fala assim, eu não sei por que ela tá batendo. Ela não apanha em casa. Ninguém bate. Como que essa criança aprendeu a bater? Não é assim, gente? E os coléricos, eles não precisam aprender a bater. Quando a situação pede, a gente simplesmente aprende isso rápido. Vem de fábrica, de natureza. Por isso, a gente bate, vamos dizer assim, né? Os coléricos, né? E os coléricos, eles têm uma personalidade combativa. Isso quer dizer que ele vai brigar, ele não vai fugir do conflito, não vai fugir do combate, ele vai enfrentar. Então, se você for enfrentar ele tentando ser dura, tentando ser autoritária, provavelmente ele vai voltar com mais autoritarismo para você também. Então, ele não foge do conflito. E algumas pessoas até se assustam com a raiva que o colérico sente. Mas mãe, esse nome não é à toa. Colérico vem de cólera mesmo. Então, isso que esse temperamento sente, ele sente raiva, né? Então, uma criança colérica, oi gente que tá entrando, boa tarde. Então, uma criança colérica, geralmente é aquela criança que ela não gosta de ficar parada. Então, se ela tá se sentindo mal, se ela não tá gostando de alguma coisa que ela tá sentindo, ela tende a deixar isso claro pra você, né? A tolerância dela é zero pra dor, pra desconforto. Então, ela se agita muito rapidamente com qualquer acontecimento que aconteça com ela, né? Com qualquer coisa. Alguém já começou a identificar os filhos? O meu filho mais velho é desse jeitinho. Pois é, meu filho mais velho é desse jeitinho. Então, gente, outra característica, né, dos coléricos é que ele se lembra de tudo, sempre. Ele lembra de tudo sempre. Então, às vezes, o seu filho fala assim, mãe, eu quero aquele brinquedo. Aí você diz assim, ó, não, daqui a pouco a gente compra. E aí você passa bastante tempo, você demora, se envolve em outra coisa e você pensa assim, pronto, esqueceu do brinquedo. Dei sorte, vamos dizer assim, né? Aí quando você tá saindo lá do lugar onde você tava, de onde tava o bendito do brinquedo, por exemplo, no shopping lá, talvez você já tá entrando no carro, aí o menino fala assim pra você, você disse que ia comprar o brinquedo e você não comprou. Ele lembra. Como que pode? Pois é, gente, isso é um traço da criança colérica. E muitas vezes a gente não sabe, né? Se a gente não estuda, a gente não sabe. Você só pensa que é assim, mas não sabe por quê. Então, o colérico, ele vai buscar se destacar de alguma forma. E ele vai tentar buscar se destacar de uma forma positiva. Agora, se você fechar o cerco, se você não der a chance para que ele consiga se destacar positivamente, ele pode ser que ele consiga se destacar também negativamente. Ou seja, o colérico, ele não gosta de passar batido. Ele quer ficar em evidência. Ele quer aparecer positivamente ou negativamente. Mas ele quer aparecer. E aí, uma outra característica também é que ele tem uma vontade muito forte. Uma vontade forte, né? Então, o colérico, ele sabe o que ele quer, ele deixa claro o que ele quer. Ele tem raiva e ele mostra sem sombra de dúvidas isso para a pessoa. Para quem ele estiver. Então, às vezes, você percebe isso logo no choro, mesmo quando ele era ainda um bebê. Não é verdade? Então, tem aquele chorinho que é assim, ai, cuida de mim, que eu tô precisando de ajuda, né? E tem aquele choro assim, cuida, você não tá dando conta, eu tô sofrendo, você não tá vendo, resolve isso. Esse aí é o colérico. Ai, então assim, ele encontra prazer, o colérico também tem outras características que ele encontra prazer em superar os obstáculos. Então, as oposições só fazem aumentar a vontade dele vencer.
É o famoso cabeça dura. Sabe aquele cabeça dura? E põe dura nisso, né? Então, por isso, se você tem uma criança colérica e você fica fazendo oposição direta para ele vai ficando cada vez com mais vontade de passar por cima dessa oposição que você está fazendo. Né? Então a criança colérica, ela é uma líder, né? Ela é orgulhosa e muitas vezes ela se acha, né? Aí é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Porque é uma tendência dela se achar melhor do que os outros, achar que ela sabe tudo, né? E que ela sabe mais que todo mundo, inclusive que de você, né? Que é o pai e a mãe, por exemplo. Então, se você tem uma criança colérica, saiba que você tá diante de um pequeno líder. E que ele vai querer exercer essa liderança em cima de você também, né? Então, o colérico, ele é rápido e ele não aguenta ficar sem fazer nada, né? Então, outra característica dele é que ele também é muito inteligente, ele tem um raciocínio seguro, né? Um raciocínio rápido, um raciocínio seguro. E aí tem hora que você acredita, você fala assim, meu Deus, não é possível que esse menino tem só 3 anos e 4 anos. Porque ele argumenta, ele te dá motivos, por que você deve fazer isso, por que você deve fazer aquilo, não é assim? Não é, gente? E aí, e tem mais, se você aponta o dedo pra ele, se você aponta o dedo pra ele enquanto você tá conversando, ele vai apontar o dedo pra você também, enquanto ele conversa. Olha, ele vai fazer assim pra você. Então, ele não fica pra trás de jeito nenhum. Esse é o colérico, né? E às vezes a gente fica se perguntando, meu Deus, quem que ensinou isso pra ele? Com quem que ele aprendeu a argumentar desse jeito? Quem que ensinou ele a conversar desse jeito? Não é verdade? Deixa eu ver aqui. Às vezes tenho muita dificuldade de lidar com a imposição dele. Pois é. Vamos conversar mais adiante. Vamos lá. Outras coisas que é importante daqui de falar, né? É que o desenvolvimento cognitivo dele, do colérico, ele vem antes do desenvolvimento emocional. E aí, quando você diz pra ele assim, você já entende por que você tá chorando. Porque você não consegue entender nada, né? Uma hora ele é muito inteligente, outra hora ele não é. É porque ele já entende, isso é verdade, né? Mas ele é muito inteligente, mas ele ainda não aguenta as frustrações. Então ele ainda não tem essa maturidade emocional para suportar aquela frustração, né? Mesmo ele já entendendo as outras coisas. Então, mesmo entendendo, ele ainda chora, se joga no chão, faz birra. Consegue entender que são coisas diferentes? Então a gente tem que tomar cuidado para não ser injusto com a criança, né? Se você tem, se não, eu acho que pela capacidade cognitiva que ele tenha, ele também já deveria ter desenvolvido esse lado emocional. E não é bem assim que as coisas acontecem, né? Então, ele não gosta também do auxílio das outras pessoas. É uma característica marcante dos coléricos. Ele diz assim, olha, não, eu faço, pode deixar que eu faço. Eu, mamãe, eu que vou fazer, deixa que eu vou fazer. Acontece isso aí? Então ele não gosta muitas vezes de ser ajudado. Não, o que passa na cabeça dele quando a gente tenta ajudar, quando a gente oferece ajuda, é que ele tá achando, você tá achando que ele não consegue fazer aquilo. Mas aí ele pensa assim, eu sei sim. E aí ele quer fazer e ele exige a autonomia dele. Então o colérico, ele é capaz de se agredir, de agredir as outras coisas, até as outras pessoas, né? Se você já viu uma criança colérica, né, tendo um ataque de ira, né, característica, você pode ter visto ela batendo nela mesma, batendo a cabeça no chão, na parede, arremessando um monte de coisas, querendo bater no adulto, no pai, na mãe, não é? No professor, no avô, na avó. O menino é bravo mesmo, né? E é por isso que a gente tem que saber lidar para evitar que ele chegue nesse ponto, nesse processo de ira, desse jeito. E aí ele quer ter sempre razão, ele não gosta de ser contrariado e ele ama dar a última palavra, né? Se você tem um menino desse, você vai precisar se desenvolver.
como eu escutei uma vez, que filho ele é um convite para evolução, né? Pra gente evoluir, né? E pra gente aprender. E aí, se você tem um filho que é colérico, não é um convite, é uma intimação. Ou você evolui, ou você melhora, ou muitas vezes a vida se transforma num pesadelo, numa dificuldade enorme. Brigas e mais brigas, e confusões, e desrespeitos, e gritos, e castigos. Então, assim, é bem importante você saber lidar com essa pessoa, com essa criança que é colérica, né? Com esses coléricos, né? Então, o que acontece, né? Os circuitos neurais da raiva, né? Eles podem ser reforçados pelos pais, mesmo sem os pais quererem, né? Como ele já veio de fábrica, né? Com essa raiva, né? Diante das frustrações e com as outras coisas que não saem como ele gostaria, né? E se a sua forma de educar, se a nossa forma de educar também provoca raiva nele, ele vai reforçando esses circuitos neurais da raiva. Ou seja, ele vai sentindo tanta raiva de tudo, de todas as coisas, né? E aí esses circuitos neurais são a forma como a gente vai agir na vida, como vão ser os resultados que a gente vai obter na vida, né? Então, esses são trocas de informações que a gente vai tendo, e à medida que a gente vai usando esses circuitos neurais, eles vão ficando cada vez mais fortes, né? E se a gente fortalece ainda mais eles, dando mais raiva para a criança, pior é, né? Então imagina como que vai ser essa criança depois, né? Querendo atacar, querendo quebrar tudo, querendo ir para cima de todos. Então a gente tem que procurar não fortalecer esses circuitos da raiva, né? Esses circuitos neurais da raiva. E como eu disse antes, a causa disso tudo é biológica, né? Então, ao nascer, a criança, ela já apresenta esse conjunto de traços da personalidade dela, né? Que é o temperamento. Vem com ela de fábrica. Não é de propósito que seu filho faz isso. Então, meu Deus, Dani, eu tô assustada. Mas eu te falo, gente, não fique, né? Não fique. Então, há quem diga, para você ver como não precisa ficar assustado, que esse é um dos melhores temperamentos. Como assim? Calma que eu vou explicar. Mas agora que você já sabe por que ele age assim, você pode ajudar, isso pode te ajudar. Oi, Camila! Isso pode te ajudar a prever como que serão os comportamentos e as reações do seu filho, né, mais adiante. E qual que é a solução para isso, né? Como que você vai conseguir a obediência desse menino? É simples, mas não é fácil. Porque simplicidade não quer dizer facilidade. Então, basta você começar tirando o foco do negativo, né? Para tornar isso positivo. E é o que eu vou tentar passar um pouquinho aqui para vocês. Então, a postura dos pais e o papel que os pais vai exercer vai ser fundamental para influenciar o temperamento dessa criança, né? Porque, como eu disse antes, não é só o temperamento que vai determinar a personalidade da criança. Então, a primeira coisa é que se as oposições só fazem aumentar a vontade dele de vencer, ele adora superar esses obstáculos, por isso que você tem uma criança colérica e ela fica... Se você tem uma criança colérica e você fica fazendo oposição direta para ela, ela vai ficar cada vez com mais vontade de passar por cima. Então é o pior erro que você pode cometer. Então, se você quer evitar esse comportamento, não é batendo de frente que você vai conseguir. Aliás, naquilo que você bater de frente, pode ser justamente por esse motivo aquilo que a criança vai fazer. Exatamente, só porque você bateu de frente. Às vezes nem era uma vontade dela de bater de frente, mas aí por você ter batido de frente, é justamente o que ela vai fazer. Ela vai focar justamente nisso. Então, por isso, a gente tem que ter um carinho, um cuidado para conduzir, né? Porque se a gente truncar, se a gente ficar batendo de frente, a gente pode acabar tornando essa criança cada vez mais raivosa. E às vezes fica difícil segurar depois. Então, se ele gosta de vencer os obstáculos, né, use o lúdico. É aí que você vai pegar, né, para pedir as coisas ao invés de mandar ele. Se ele não gosta de ser mandado, então use o lúdico para te ajudar. Então, o segredo aqui
é você usar assim, será que você consegue? Se ele gosta de obstáculo, ele vai adorar fazer isso, né? Então, será que você consegue tomar banho em tanto tempo? Se você mandar ele, vai tomar banho, fulano, ele não vai querer tomar. Vai falar, não, não vou, não quero, vou fazer tal coisa. Mas se você falar assim, olha, será que você consegue tomar banho em tal tempo? Será que você... vamos ver quem que guarda os brinquedos mais rápido. Porque ele vai, eu ou você, aí você começa a guardar e ele vai querer guardar junto com você. Então, essa capacidade de gostar de vencer os obstáculos, ela é maravilhosa. A vida é feita de obstáculos. Vocês percebem o quanto isso é bom? Só que a gente tem que olhar para o lado bom das coisas. Então, se ele não gosta de ficar parado, se ele é rápido, sempre tem que andar preparada. Tem que ter um papel, tem que ter para ele desenhar, um livro com alguma coisa para ele ler, para ele colorir, um lápis de cor, um giz de cera. Sempre tem que estar preparado e tem que ter alguma atividade. Porque aí você vai evitar que muitas coisas aconteçam. Certo? Então, se ele sempre lembra de tudo, você tem que aproveitar para pedir para que ele te lembre de coisas, estimular essa capacidade nele. Aqui em casa, na minha família, né? Eu sou a que lembra de tudo sempre. Então, todo mundo já espera eu falar alguma coisa. Hoje é aniversário de fulano, hoje é assim. Então, aproveita, estimule essa capacidade nele, porque a memória dele vai ser maravilhosa. Então, ajuda ele a estimular, né? E o colérico, ele não gosta de passar batido, né? Como eu já tinha falado, né? Ele quer, de algum jeito, ficar em evidência, ele quer aparecer. Então, ajude a sua criança que é colérica a descobrir algo que ela é boa, né? Para que ela possa, de algum jeito, né? Ficar numa posição de destaque. Então, você tem que ajudar ela, estimula ela pro lado bom, sempre. Porque ela vai escolher um dos lados. E a maneira como os pais se comportam vai ajudar isso, né? E se ele é muito inteligente, ele tem o raciocínio seguro, ele sabe argumentar muito bem, né? É muito interessante que a gente consiga aproveitar esse conhecimento dele. Porque isso também é maravilhoso. E aí essa criança que a gente tem que ensinar ela a conversar, né? Porque bater ela já sabe. Então é assim que as crianças, assim como tem crianças que a gente tem que ajudar a se defender, tem aquelas que a gente precisa, que já de natureza são mais tranquilas, né? E se a gente não ensina elas acabam sendo passadas por cima, muitas vezes, né? Nas situações da vida. Já o colérico é o contrário, a gente tem que ensinar ela a conversar. Essa criança a conversar, bater ela já sabe, é de natureza, né? E se ela tem uma vontade muito forte, né? Uma garra, né? No sentido de ir para cima dos objetivos mesmo, isso é maravilhoso também, né? Porque a gente não precisa, o que eu quero deixar aqui bem claro é que a gente não precisa acabar com a raiva da criança, de jeito nenhum. E precisa desenvolver. O que eu quero passar aqui é que a gente não precisa acabar com a raiva da criança, né? A gente tem que direcionar essa energia da raiva para outras coisas, para coisas mais positivas, para coisas que podem render um resultado incrível para ela, né? Então os coléricos muitas vezes, eles são grandes líderes, eles são empreendedores, são pessoas que mudam o mundo, né? São pessoas desse temperamento, da raiva. Vocês sabiam disso? A maioria dos líderes que mudaram o mundo são do temperamento colérico. E por que eles conseguiram isso, né? Porque eles conseguiram canalizar essa energia da raiva que poderia ser destruidora para uma raiva construtiva, para uma energia construtiva, positiva, né? A Isabela Minatel, que ela é autora do livro Temperamento Sem Limites, inclusive eu aconselho vocês a leitura, muito bom. Ela diz que a gente pode comparar a raiva, né, às águas de uma cachoeira, né? Se você for tentar conter, fazer barreira, fazer uma contenção, muitas vezes não vai ser possível fazer isso, né? Porque a água, ela destrói a barreira, né? Ela passa pelos lados, ela extrapola, ela vaza, passa por cima, né? Agora, se você constrói uma hidrelétrica e pega toda aquela força e transforma em energia, você pode iluminar um bairro, uma cidade, estados inteiros e até países. Então, assim, são forças que a gente não pode perder,
que é a força do colérico, a gente não pode perder. A gente precisa aprender a canalizar e aproveitar positivamente essa energia que o colérico tem. Aí, se você tem uma criança colérica, você tem que perceber que você está diante de um pequeno líder. E mesmo que ele queira exercer essa liderança em você, aqui a gente não está falando sobre se render à liderança desse seu pequeno colérico, né? O que você deve fazer é sempre que você puder oportunizar para ele que ele comande a própria vida, que ele tome decisões, por exemplo, no que disser respeito à vida dele, você pode fazer isso. E isso faz muita diferença, né? Você vai dar escolhas para ele. Então, você quer ir para a escola, você pode falar assim para ele. Você quer ir para a escola, se ele gosta de fazer escolhas, então você tem que perguntar assim, por exemplo, né? Você quer ir para a escola com um tênis branco ou com um tênis azul? E aí ele vai poder escolher entre esses dois. E aí, conforme ele for crescendo, ou você achar que ele pode decidir por si mesmo, que as opções não vão ser boas para ele, qualquer uma que ele escolher, né? Então, você pode perguntar para ele simplesmente assim, o que você prefere, né? E isso vai ser maravilhoso, gente. Ele vai adorar fazer isso e vocês vão viver muito melhor. Além disso, você vai aprimorar também a capacidade de tomar decisões, dele tomar decisões. Porque o que acontece, né? O que acontece quando a gente começa a aprender a tomar decisões? Como que a gente faz isso? A gente só aprende a tomar decisões decidindo. Então, se a gente decide... Como que a gente decide se a gente gostou ou não de alguma coisa? Só se a gente decidir. E se a gente nunca tem essa oportunidade, essa chance de decidir, e as primeiras escolhas que a gente vai fazer são de faculdade, de com quem a gente vai namorar, com quem que a gente vai casar, são essas as primeiras escolhas, que são grandes escolhas que a gente faz na vida, né? Pode ser que a gente comece tomando decisões erradas. E isso é muito sério. Então agora, se você já treinou esse processo de tomar decisões antes, eu tenho muito mais chances de tomar boas decisões quando forem realmente importantes essas decisões, né? E como que eu faço esse processo de decisão, né? Esse é olhar para fora de si, das opções que são disponíveis, e depois olhar para dentro de si de novo e perceber quais são as oportunidades, né? E quais são as opções disponíveis, e aí você vai fazer uma checagem do que combina. O que combina comigo, né? Quem que eu sou? O que eu gosto? O que eu mais me identifico, né? E aí sim você vai poder tomar uma decisão, né? E qual que é a chance, né, dessa criança fazer essa checagem se a primeira vez que ela vai fazer isso é quando ela já é quase como um adulto, né? E às vezes essa criança, ela já se desconectou dela mesma. Ela já não sabe mais quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer, porque ela não fez esse processo de tomada de decisão por muitos anos, né? Outras pessoas decidiram por ela, sempre, né? Sempre ficaram decidindo por ela, né? E aí, às vezes, ela não sabe, ela sabe o que ela não quer, o que ela não gosta, ela sabe quais são as dificuldades que ela tem, mas ela não sabe, ela tem dificuldade de determinar o que ela quer, o que ela gosta e quem que ela é. Então, resumindo aqui, bater de frente com o colérico é o pior que você pode fazer. É o pior. Então, lembrar que a nossa ação, ela produz... O que a nossa ação produz dentro dessa criança? Então, o que a gente precisa entender do temperamento delas e fazer a gestão adequada do ambiente em que ela tá, para que ela consiga se desenvolver da melhor forma, né? Da melhor maneira. Ou seja, use todas as características dele a seu favor e transforme toda essa energia que o colérico tem em uma hidrelétrica que ilumina vidas. Entenderam, gente? Vocês conseguiram identificar os filhos de vocês? Ou até mesmo vocês mesmas, né? Isso tudo que vocês chegaram aí à conclusão nessa live é só uma suspeita, né? Existem testes para você ter certeza qual que é o seu temperamento. Inclusive, quando eu faço atendimentos, né? É uma das primeiras coisas que eu faço,
Justamente porque o temperamento ele vai falar muito, né? E é por isso que eu falo, quanto mais cedo você entender que você precisa aprender e precisa estudar para ser mãe, mais resultados você vai ter, mais leve e feliz vai ser a sua vida. Não é isso? Gente, e aí? Vamos às perguntas? Vamos às perguntas? Vamos lá, eu não consegui ler todas. Quem quer fazer pergunta aí? Essa analogia, interessantíssima essa analogia da água, né? Eu também gosto muito dela. Gosto muito dela. Oi, Douglas. Henrique entrou. Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês fizeram. Gente, então assim, ó, não adianta. Outra coisa que tem que ficar claro é que birra não tem nada a ver com temperamento colérico. Todas as crianças fazem birra. A diferença é que as birras do colérico vai ser mais intensa. Vai ser mais intensa. Então as birras não tem nada a ver com colérico específico. Todos os temperamentos vão fazer birras, só que alguns vão fazer mais. O colérico é um desses. Certo? Outra coisa, raiva. Só o colérico sente raiva? Também não. Não é só o colérico que sente raiva. Muitas vezes os outros temperamentos também vão sentir raiva. A diferença é que cada um vai lidar de um jeito. O colérico sempre... Qual a melhor forma para conter a agressividade da criança? No momento em que ela está em crise. Olha, eu vou fazer uma aula só sobre isso no meu Stories hoje. Fica de olho que eu vou te falar o que você tem que fazer. Certo? Fica de olho no Stories que eu vou fazer. Porque no momento da raiva já é uma outra coisa. Como é um pouquinho mais demorado para eu te explicar aqui, eu vou fazer uma aula no meu Stories hoje sobre isso. Certo? Porque senão vai modificar. Porque são coisas diferentes. O temperamento é uma coisa, eu não quero misturar os assuntos. Lá eu vou falar sobre isso, tem a ver com o cérebro, tá bom? Deixa eu ver o que mais. É isso, gente. É isso. Como conter a raiva? Raiva não tem só a ver com colérico. Tá certo? Tá certo? Então hoje eu vou falar, Dani, como eu agir depois que eu bati de frente? Como agir depois que eu bati de frente com o colérico para conter a raiva dele? Então, é o que eu vou explicar no Stories. Porque o colérico, se você truncar de frente, não adianta. Só que outra coisa que você tem que pensar é o seguinte. Dani, então eu não vou mandar nunca no colérico? Não vou poder nunca mandar nunca? Vai, você pode mandar. A diferença é, se você exaltar, tá, já vai ser pior. Então, você tem que ser firme, porém, a voz tem que ser num tom firme, mas sem exaltar. Então, por exemplo, não, agora é a hora de tomar banho. Você não tem que gritar, não tem que ficar batendo. Quanto mais você vai sim, você tem que fazer isso sim. Mas ele vai tentar passar por cima de você e vai ser pior. Então você tem que ser firme. Quando você for firme, você vai ser firme e pronto. Você não tem que... Não, você vai fazer. Agora é o momento de fazer isso. Se você fizer assim, ele vai começar a entender. As primeiras vezes vão ser mais difíceis. Mas depois, se você... É que esse é sempre o caminho. Se você começa a fazer uma coisa e depois você faz diferente, a criança nunca consegue entender. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, você vai ser firme, é que não é bater de frente, que você tem que pensar. É simplesmente falar, você vai fazer tal coisa. E aí você não bate, não continua na argumentação com ele. Então, você fala assim, olha, não, agora nós vamos fazer e a gente faz. E aí, se ele já tá no momento de raiva, não adianta você querer continuar batendo de frente. E aí que eu vou explicar o que tem que fazer lá no Stories. Porque aí tem a ver com o cérebro, já é outra coisa. Certo? Porque aí já vem... É uma coisa que a gente chama também de sequestro da amígdala, tem... Enfim, são outros... É outro assunto e eu não quero misturar aqui na live. Certo? Mas eu vou fazer a aula lá no Stories hoje ainda. E aí vocês vão conseguir entender mais ou menos como é que vocês têm que fazer. Certo? É isso, gente? Entenderam? Então vamos finalizar a live aqui. E olhem os stories que eu vou colocar
para vocês saberem como vocês fazem quando ele já tá com raiva, tá bom? Então usem, não se esqueçam de usar o lúdico com ele. Será que você consegue? Ele vai adorar fazer isso. E dá a oportunidade também dele tomar as próprias decisões. Só que quando a criança, quanto menor ela é, mais você vai ter que dar opções para ela. Se você falar assim, olha, vamos para a escola, e você já sabe que ele gosta de fazer as próprias escolhas, se você não se antecipa, se você não diz para ele que você precisa, quais são as escolhas dele, o que acontece? Ele vai querer algum que você não quer, só pra bater de frente com você. Então aí é que tá, quando ele é menor e quando você já sabe que ele não pode usar o tênis verde porque o tênis verde tá lavado, e aí ele vai bater de frente porque ele quer o tênis verde. Você fala, não, o tênis verde tá lavando e eu não posso te dar agora porque ele tá molhado. Aí ele vai falar assim, não, mas eu quero o tênis verde, só porque você disse que tá molhado. Então você tem que se adiantar, sempre antecipar. Quanto mais o temperamento colérico, assim como todas as crianças, a antecipação faz toda a diferença. Se você já sabe que ele vai ficar com raiva de alguma coisa, você tem que dizer pra ele o que vai acontecer e o que você espera dele. Então, por exemplo, vai se arrumar pra ir pra escola, vai se arrumar pra sair. Qual tênis que você quer ir hoje? O branco ou o preto? O azul ou o vermelho? Você quer colocar que blusa? Você quer colocar a verde ou a cinza? Entenderam? E antecipar. Olha, hoje nós vamos ao mercado. Hoje nós vamos ao mercado e a gente tem essa lista de compras. Entenderam? A gente tem essa lista de compras. E nessa lista de compras aqui, a gente vai comprar isso, isso e isso. E hoje, você pode até falar pra ele, hoje nós vamos comprar uma coisa. Você pode escolher uma coisa do mercado. Qual é a coisa que você vai escolher do mercado hoje? Hoje eu vou escolher Você vai querer o quê? Você vai querer escolher o iogurte? Então, se você quer escolher o iogurte, então tá bom. Então, quando a gente chegar lá no mercado, você vai escolher só uma coisa. Você tem certeza que você quer o iogurte? Tenho certeza que eu quero o iogurte, então nós vamos escolher o iogurte. Então, mesmo que... Isso antes de você sair do mercado. Mesmo que você esteja lá e você veja outras coisas, você já sabe que a gente tem essa lista de compra que você escolheu o iogurte. Tudo bem? Tudo bem. Então, as chances são de que o colérico não vai ter o momento de raiva lá, porque você combinou antes. E aí, se ele começar a pedir uma outra coisa, você fala assim, lembra que a gente lá em casa, lembra que a memória dele é boa? Então, a memória dele é boa. Lembra que lá em casa a gente combinou que você podia escolher só uma coisa? Você combinou que queria o iogurte. Então, agora que você quer o salgadinho, então na próxima vez que a gente vier no mercado, eu vou comprar o salgadinho que você quer. Pode ser assim? Pode. Ah, então tá bom. Então é isso, ó. Já que ele tem boa memória, faz esses combinados com ele, que vai funcionar super. Então, sempre fazer desse jeito com as crianças. Certo, gente? Oi pra Fernanda que entrou. Oi pro nutricionista. Olha o Nutri Vitor Machado. O Vitor foi meu amigo de 4ª série. Olha que legal. Aqui, bem-vindo. Oi, Fê. Oi, Sofia. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos encerrando a live por aqui. Depois nós falamos mais e fiquem de olhos lá no meu stories que eu vou falar sobre como agir quando já tá com a raiva, certo? Um beijo, gente, até a próxima!